Flamengo enfrenta a LDU hoje à noite no Maracanã pela Libertadores. Dá uma olhada na tabela. Flamengo em terceiro lugar, né? Se perder, tá eliminado. Um empate, ainda rola ali uma chance matemática, ou seja, tem que vencer. Não tem que pensar em outra opção. Conversar com o Duda Dal Ponte. Boa tarde, Duda. Campanha do Flamengo para chegar nessa situação, faltando 2 jogos, é que não foi muito legal na Libertadores até agora, né? Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Até aqui, em 4 jogos, só uma vitória fora de casa, 2 empates e aquela derrota dolorida aqui no Maracanã para o Central Córdoba. Até por conta desses resultados, como você falou, se perdeu, o Flamengo está eliminado da Libertadores. É um momento de maior pressão do técnico Filipe Luís. Mas o Flamengo ainda depende só de si. Para isso, precisa vencer os 2 próximos jogos, a começar por hoje. E hoje ainda pode entrar na zona de classificação para as oitavas de final, se vencer a LDU por 2 gols de diferença. E aí, claro, fica muito melhor, mas o Flamengo ainda não fez isso na Libertadores. Fez só 3 vezes no Campeonato Brasileiro. O ataque vai ter que funcionar hoje, Escobar. E por aqui tá quase tudo pronto, né? Ontem teve jogo do Flu, então o pessoal tá terminando os preparativos para receber o Flamengo hoje à noite. Duda fala direto do Maracanã ao vivo para você. Vamos falar do time do Flamengo. O que o Filipe Luís deve estar pensando aí pro jogo de hoje, Duda? Filipe Luís tem alguns desfalques, Escobar, a começar pelo meio de campo, porque o Alan e o Pulgar saíram do jogo contra o Bahia sentindo a coxa direita, então estão no departamento médico, são desfalques. O Everton Araújo é o provável substituto. E aí, no ataque, Gonzalo Plata ainda segue fora, ele está com edema ósseo no joelho, deve voltar perto da Copa do Mundo de Clubes. E o Pedro, que ainda está recuperando a forma física depois de voltar de lesão, pode começar de novo no banco de reservas. Vamos ver então o provável Flamengo para hoje, que tem o Rossi no gol, o Wesley voltando à titularidade, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, meio de campo com Everton Araújo, De La Cruz voltando de suspensão no Campeonato Brasileiro, Arrascaeta, Gerson, Michael e lá na frente a dúvida, Bruno Henrique ou Pedro. O técnico Filipe Luís falou na última coletiva que os jogadores jogam melhor com o Maracanã lotado e os torcedores responderam a essa convocação, vão vir expectativa de mais de 60 mil pessoas para esse jogaço hoje aqui no Maracanã, Escobar. Aquela atmosfera que a gente conhece de Maracanã lotado faz diferença mesmo. Então hoje o torcedor tem que ir lá e dar uma força. Às vezes o jogo começa, a necessidade de vitória, as coisas não estão dando muito certo. É hora de apoiar e incentivar o time nesse jogo tão importante. Jogo também muito importante para a sequência e para a continuidade do Flamengo na Conmebol Libertadores. Cícero Melo, você me prometeu a escalação ou provável escalação do Flamengo. E qual que é? O torcedor do Flamengo, ele tá confiante, ele tá com medo, ele tá tenso, ele tá ansioso? Como você tem sentido por aí, Cissão? Olha, Mari, um beijo pra você, um abraço nos companheiros e no fã de esporte. Tudo isso que você falou. Tá ansioso, tá tenso, tá vivendo expectativa. Maracanã aqui vazio. Mas à noite vamos estar com o Maracanã lotado. Mais de 55 mil ingressos vendidos antecipadamente. Vamos ter aí em torno de 60 mil rubro-negros empurrando o time para um jogo que é uma verdadeira decisão no Grupo C. 5ª rodada, Flamengo e LDU do Equador, 21h30. Nesse momento, o Flamengo não estaria classificado. Está em terceiro lugar com 5 pontos ganhos. A LDU tem 3 pontos a mais com 8. E já praticamente classificado, mas não matematicamente, Central Córdoba da Argentina tem 11 pontos ganhos. Pode até ter um tríplice empate, né? E os 3 na última rodada decidirem tudo no saldo de gols. A situação é complicada. No jogo do turno, terceira rodada, 22 de abril lá em Quito, quase 3 mil metros de altitude, houve um empate em 0-0. Se o Flamengo perder hoje, estará eliminado precocemente da Libertadores da América. Se ele empatar, então vai ficar numa situação difícil, porque vai ter que depender, claro, da última rodada ele vai ganhar do Deportivo Táchira, que é um time muito fraco, não pontuou ainda, o time venezuelano, mas vai ficar dependendo de um resultado no último jogo, né? No caso, a LDU teria que perder em casa para o Central Córdoba, que é um pouco complicado também. E pode ter esse tríplice empate. O ideal é que o Flamengo vença hoje por 2 gols de diferença, ele já passa para a segunda colocação, ultrapassa a LDU, e aí na última rodada, ele fazendo um bom placar, ele estará classificado para a fase de mata-mata, as oitavas de final. Hoje o Filipe Luís não tem alguns jogadores, 2 volantes, o titular e o reserva, estão lesionados.
contusão muscular na coxa direita, os dois, Eric Pulgar e o Alan, deve jogar o Everton Araújo. Tem a volta do Wesley, que ficou no banco, foi preservado no jogo contra o Bahia. Quem jogou foi o Varela, hoje volta o Wesley. E tem o Plata, que está fora com a lesão no joelho. Para terminar, como eu prometi, vamos então à provável escalação no Fluminense com algumas dúvidas. Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, a zaga de área com o Léo Ortiz garantido. E uma dúvida, Léo Pereira ou Danilo? E o Alexandro completando a defesa. O meio de campo com o Everton Araújo deve começar jogando. De La Cruz volta de suspensão no Campeonato Brasileiro. Gerson e Arrascaeta. E na frente, aí temos uma dúvida na dupla de ataque. Deve começar jogando o Bruno Henrique. E ficaria uma vaga para o Michael, Juninho e Pedro. O Pedro deve começar no banco de reservas e entrar no decorrer do jogo. Promessa cumprida, então, do Cícero Melo pra gente. Obrigada, viu, Cicão? Trazendo todos os cenários aí pro Flamengo. E o Cícero disse que seria interessante pro Flamengo fazer 2 gols ou mais, né, de diferença hoje. A verdade é que na Libertadores ele tem mais dificuldade de fazer, então, esses gols. As médias do ataque do Flamengo em 2025 sem o estadual. Na Libertadores as médias são menores em tudo, né? Em gols, em finalizações certas e também em grandes chances. Nas outras competições, né, em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele consegue. O Cissão fica com a gente aqui também para participar do papo. É difícil imaginar o Flamengo fazer 2 gols no Maracanã hoje? É isso que a gente está esperando do rubro-negro? É o mínimo. Deixa eu só confirmar aqui, Bruno. Foi 1-0 no Tátira fora. Foi um empate com a LDU, 0-0. Isso, empate. 0-0. Ah, foi 0-0 com a LDU? 0-0. Ah. Tá. Não, mas é o mínimo fazer 2 gols hoje? Não, uma vitória tá bom. O Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem que ganhar. 1-0, Jailson. Que 1-0 que, Bruno? Não resolve a vida, não? Não. Resolve. Tem que ganhar sim. Da mesma forma que a gente está falando do Bahia, de ter derrapado contra o Nacional em casa, foi o Flamengo ter perdido pro Central Córdoba em casa. Foi. Foi. Porque o empate contra ele deu fora, ok? Chegou a ser um 2-0. Exatamente. A vitória lá contra o Tátira fora, mesmo que seja fora, ok também. Sim. Mas você não perdeu. Até o empate com a LDU fora, acho que essa Sim, tá até na conta, isso, né? ok. Mas Então, você mas o perder em fato casa de, é na que- última rodada, ser o Tátira, isso não tira um pouquinho a pressão? Mas a questão é que Do jogo de hoje, o mas desespero? Não tira, Não? porque se perder hoje está eliminado, né? Sim. Então não tira a pressão, hoje é final, mas é o jogo mais importante do ano. Não, até é que porque nessa o Tátira- questão do saldo... Mas o Tátira é o saco de pancadas do grupo. Então, mas é que pensando nessa questão do saldo, talvez não tenha essa obrigação de hoje golear. Depende do minuto do jogo. Entendi. Eu te entendi, mas depende do minuto do jogo. Se tiver lá 85 minutos de 0-0, Entendi. aí 1-0... 1-0 é goleada. Explosão no Maracanã. Explosão, Loucura. amém e tudo mais. Como foi o gol do Arthur ontem? Isso aí. Então, eu só Ou o gol de empate do São Paulo ontem, naquela minha- condição do jogo? a minha ponderação é a LDU é bem diferente do Tátira. Sim. Sim, Se você se desorganizar em algum momento tentando fazer placar, vai tomar. exato, Entendi. você tem que ter organização defensiva. Já para semana que vem não, né? Na última semana do mês. Você já sabe, todo mundo pagou as contas aí, Tátira, LDU, Córdoba, como é que tá tudo em dia? Eu vou ter que fazer goleada. É diferente de você encarar a LDU e de encarar o Tátira. A LDU LDU é um grande do continente, né, gente? Sim, não, mas é um grande do continente. É um time que a gente... Eu acho que situação de jogo, se o Flamengo fizer amanhã, a gente falando aqui, o Flamengo ganhou de 1-0 da LDU. Eu não vou fazer cara feia. Ganhou. Ganhou de 1-0. Eu lembro que Agora, se ganhar de 1-0 do Tátira, eu vou falar que não, né? Você precisa ganhar. Se precisa ganhar bem, você não pode ganhar de 1-0 do Tátira. Foi há 1 ou 2 anos quando o São Paulo enfrentou... São Paulo e a LDU, não foi? Na Sul-Americana? E eu lembro que teve um comentário nesse sentido. Se desorganizar no Morumbi, a LDU vai saber como aproveitar. Sim. E talvez ainda fosse até a LDU do Zubeldia. Pode ser. E aproveitou. A LDU do Zubeldia é campeão da Sul-Americana, contra o Fortaleza. Era o Zubeldia o técnico. Não é qualquer adversário. E tem um perigo que, assim, às vezes a gente está falando aqui de todos os cenários, vai ser 3-0 pro Flamengo, 8-0 contra o Tátira e tá tudo resolvido. É um cenário possível. Mas a verdade é que esse resultado de hoje é muito importante, porque a gente sabe que quando o time tem que golear, dá ansiedade. difícil, A bola bate no travessão, na cabeça, nas costas, no ombro. E a Libertadores tá difícil pro Flamengo. Copa do Brasil, Marra. É o Flamengo e o time Júnior Mirim, lá do interior de Minas Gerais, que joga bola uma vez no ano, empata e consegue levar o jogo para os pênaltis. Não é porque o jogo, necessariamente, na última rodada é fácil que você tem garantido a goleada.
Quantas vezes a gente vê esse tipo de chatura Sim. em competição? Então, a tensão desse jogo, pra mim, é isso. É 1-0. Tô bem, tô fechado. Hoje contra a LDU. Contra a LDU. Porque eu não quero correr o risco de ficar desesperado pro... Não, tem que ganhar. Tem que é ganhar. Isso que a gente tá falando, porque se for qualquer... Enfim, se perder, tá eliminado, tá fora e tudo mais. Mas, tipo, você já fez 1-0, Mas... vai trabalhar para fazer o Vai fazer gol. outro. Claro, Não vai ficar exatamente. gastando bola lá na defesa. Então, mas Claro. esse que está sendo o problema do Flamengo na Libertadores. O Flamengo, além de perder muitas chances, o Flamengo, pelo menos é o que me parece, é que fica circulando a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, toquinho, toquinho, toquinho. Aí não tem finalização e aí você não marca o gol. Você tem que chutar um pouco mais pro gol. E tem a sensação que me passa de assistindo ali aos jogos é do seguinte, a equipe parece que a qualquer momento vai fazer o gol. Aquela tranquilidade, ó. Que ela acha que a qualquer momento vai fazer o gol. Que acha que é qualquer... E tudo bem, 90 minutos, é tempo pra caramba, depende. Então, mas talvez isso tenha prejudicado o time nesses 2 jogos de Libertadores. Sim. Contra o Córdoba, quando até rodou ali alguns jogadores, e talvez contra o... Qual foi o último jogo? Que ele sofreu o empate? Não, a LDU foi 0-0. O Central Córdoba. O último jogo foi o Isso, Córdoba. Foi o Isso, Córdoba. isso. Gol do Arrascaeta Gol do no início. Arrascaeta. Depois tomou empate. E depois ele Depois o toma. empate. Então, mas hoje a mobilização não é diferente? Deveria. que Você ser. diz o quê? Dos jogadores Mas ou eu Dos já- jogadores. Mas eu já dos acho jogadores. que contra o... Mas contra o- Contra o Córdoba já estava muito... Já estava mobilizado. Já. Mas aí faltou perna no segundo tempo? Porque aí, se faltou perna no segundo tempo, se faltou perna no segundo tempo contra o Bahia, você não vai recuperar a perna assim rápido em uma semana. É um alerta para hoje também. E tá sem o Pulgar, né? Como o Cícero já destacou, né? Que é um Os jogador principais jogadores do time. muito importante. Qual que é a dúvida, ô Cícero? Repete pra gente aqui também do setor ofensivo, porque a gente tá falando exatamente da necessidade do Flamengo de fazer gols. Quem que tá sendo cotado aí pra ser o ataque do Flamengo? Qual tá sendo, né, o cotado? Olha, só relembrando aqui, sem o Pulgar e sem o Alan, deve jogar o Everton Araújo. De La Cruz está voltando, suspensão no Campeonato Brasileiro. O ataque está totalmente indefinido, porque você tem 4 jogadores para escolher 2. Pelo que eu pude apurar, o Bruno Henrique está garantido. Ficaria uma vaga para o Michael, Juninho ou Pedro. A tendência é que o Pedro comece no banco. Então ficaria essa dúvida entre o Michael e o Juninho ao lado do Bruno Henrique, pelo menos para início de jogo. Agora eu tive fazendo umas contas rapidamente aqui, já que hoje o programa virou uma aula de matemática, né? De estatística, de matemática. Então eu andei fazendo umas contas aqui mais rápido, porque eu estou no ar, não dá para ficar aqui examinando tudo. Por que isso vai ser um desastre se o Flamengo empatar hoje? Porque ele vai depender de uma derrota da LDU em casa para o Central Córdoba na última rodada. O Flamengo, claro, vai pegar o Deportivo Táchira. Terá que vencer se a LDU perder por 1 gol de diferença na última rodada. O Flamengo terá que vencer no mínimo por 3 gols de diferença. Aí todo mundo vai dizer, mas o Táchira dá para você golear 3-0, 4-0. Mas uma coisa é você, num jogo que não precisa de saldo de gols, de placar, você fazer 3, 4, 5, você está jogando descontraído. Outra coisa é você ter a obrigação de ter que ganhar por 3 gols de diferença, toma um gol, tem que fazer 4, aí é muito complicado. Então, hoje, pelo menos a vitória é fundamental para no último jogo o Flamengo, mesmo que o Flamengo ganhe só de 1 gol de diferença hoje, 1-0, 2-1, 3-2, ele poder depois jogar com tranquilidade para golear o Deportivo Táchira. Ao contrário de que se ele empatar hoje, ele vai ficar numa obrigação, vai ser um caldeirão, isso aqui é torcida pressionando o jogo inteiro. É isso. E aí os outros 2 ali de cima podem... O empate ficaria bom para os 2 na última rodada, não ficaria? Ficaria. Se o Sim. Flamengo Você falou que empatar hoje, Ah, tá. né, se hoje o jogo terminar empatado, Você diz LDU e Central Córdoba. LDU e Central Claro. Córdoba, com um empate classifica os 2. Sim. Esse é um Não outro pode perigo. afastar essa... Porque é isso, o Central Córdoba tem 11. Olha lá, LDU tá aqui tem... embaixo. Vai pra 10. Eu tô vendo saldo também, mas tá tudo LDU vai certo, pra 10 e o Flamengo morre com 8. Não, com 9. Com 7. Não, É, se com 9, com empatar. 9. Se empatar. É que é. Porque aí a LDU vai iria ter para 9 9 também, e o Flamengo e se eles iria... empatarem, eles não, vão a iria pro 10. saldo, não é isso? O Central Córdoba foi uma grande surpresa do grupo, né? Exato, Uma porque todo mundo grande... esperava LDU e Flamengo. Esperava Flamengo. Ah, não. E ainda assim, liderando o grupo. Liderando e folga. A gente tem as telas, então, com cenários possíveis Isso, pra gente boa. dar uma olhada e desenhar, então, pro fã do esporte, porque nossa aula de matemática tá tenebrosa. Desenha, Mariana. Só de humanas, né? Dá um desconto. Não, então vamos lá. A gente tem aqui direitinho com a questão do saldo, Bruno. Imaginando que, vamos lá, Incrível cenário o de Flamengo empate. não ter saldo nesse momento. É né? incrível. Esquisito, né?
esquisito. Você chamou atenção para isso outro dia, Mari. Com 6 pontos, imagina que empata, tá? 6 e 9. Aí vai pra última rodada, se LDU e Central Córdoba fazem um jogo de camarada e fecham em empate também, ele vai a 10. O Flamengo teria 6. Só pode ir a 6, até 9, não dá? É, então, porque aí um ajuda o outro ali. Se empatar hoje, na última rodada, eles podem fazer um acordo de camarada. Ou será que a LDU não faria esse acordo porque ela buscaria de todo jeito o Ser primeiro do grupo. Pode primeiro ser. do grupo? Olha lá. Mas não dá pra contar com isso. Não. Lê aí, Bruno. Mais alguma coisa? Só ler? Cafezinho, talvez. Bucomaxilar. Então vamos lá, o Flamengo tem 5 pontos. É o terceiro no grupo C, com 3 pontos a menos que a LDU e 6 pontos a menos que o Central Córdoba. Isso a gente viu na tela. Então, se ele vencer a LDU por 1 gol de diferença, ele fica com 8, mas com saldo menor. Se ele vencer por 2 ou mais, aí ele fica com saldo maior. Era o que o Jailson estava projetando aqui, certo? Se ele empatar, ele vai ter que vencer o Táchira na última rodada. E aí sim, ó, torcer para a LDU perder para o Central Córdoba. Isso é um absurdo. Em casa. Né? Então empate hoje tá descartado. Isso é um absurdo. Ué, você chega na última rodada. Bruno. Você chega na última rodada tendo que torcer contra o adversário para conseguir a classificação, sendo que na teoria, antes ali, né? Você era é o dito principal que time você é do o grupo. principal do grupo, não. É verdade. Fala, Cícero. Não, para simplificar para o torcedor que está acompanhando a gente em casa, agora acompanhando o Sport Center, aquele torcedor que faltava aula de matemática, não gostava de matemática, ia fazer qualquer outra coisa, ia para a praia. Seguinte, hoje, coloque na sua cabeça, torcedor rubro-negro, 2-0, tá de ótimo tamanho, 2-0 o Flamengo passa a LDU e depende do último jogo fazer um saldo maior do que os outros dois que vão jogar lá. Então, 2-0 tá ótimo, o Flamengo praticamente garante sua passagem para a fase, claro, vencendo depois de goleada o Táchira, que o Táchira não ganha do meu time lá no aterro do Flamengo. Então o Flamengo vai ganhar esse jogo, resta saber de quanto. Ah, se o Cícero jogar, não ganha. Nem o Racing ganha do time do Cícero Melo no cilindro, Mário Marra. Não. Não é? Bem demais. Não, é o pacotão do Sissão. Se o 2 a Samarone 0. estiver em campo, esquece. Ah, ele vai fazer gol. É o pacotão do é isso, Sissão. tem que 2 a ganhar. 0. E qual é a formação pro ataque? Porque o Cícero estava falando das dúvidas. Eu iria com Bruno Henrique e Pedro. E Pedro? Não brinquem com coisa séria. É, mas então, tem a questão da minutagem do Pedro, né? Mas eu entendo. Senão não vai ter minutagem nenhuma para Libertadores Exatamente. depois. Tem a questão da minutagem do Pedro, eu iria também com a força máxima, não tem essa. Não vai botar o Pedro no desespero. Entra vai com agora. força máxima nos 45 iniciais e se fizer o resultado, ou se, enfim, precisar Aí alguma tira. coisa depois, você Desgastar. tira. Se desgastar, tem que preservar, depois tira. Mas eu já iria com força máxima. É, e do outro lado tem um time grande, gente. Assim, tem que fazer Só gol. que eu li a questão da possibilidade do Pedro ficar fora, né? Entra com Bruno Henrique e Michael. É, o que o Cícero falou. Pode ser Michael, pode ser Juninho, para pensar numa característica diferente. E aí, entre Michael e Juninho? Muda muito, né? Além de mudar muito, a torcida já não vai ficar muito feliz, não. Se entrar com Michael ou Juninho? É, qualquer um dos dois. É porque o Michael tem perdido muito gol, o Juninho também. É, mas a bola vai na área e o Juninho checa pro gol. Então quer dizer que ele quer Juninho. A torcida quer Juninho e Pedro. Não, Bruno Henrique e Desculpa, Pedro. Bruno Henrique e Pedro. Ah, mas é óbvio, né? Checa. Faz isso. Não é, Mari? Você tá no Maracanã, você quer ver o Pedro e o Bruno Henrique. Exatamente. Claro. Ô, Cícero Melo, boa sequência de... É hoje, nação rubro-negra. Hoje é dia de guerra. É hoje. Eu tô muito confiante. O Maracanã vai estar lotado. Hoje é dia do Flamengo amassar a equipe da LDU com tudo. Eu tô muito confiante e só a vitória interessa. Meu placar hoje vai ser 4-0. Vai ser um baile. Hoje tem que ser um baile. A nação merece hoje um baile do Flamengo dentro de campo, né? Com todo mundo jogando bem. Tanto os zagueiros, tanto os meio de campo, os laterais, os atacantes. Todo mundo jogando bem. Flamengo sempre concentrado, né? Que é o que todos nós queremos, né? Eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Flamengo possa fazer uma partida hoje espetacular. Esse é o meu pensamento e eu tenho certeza que também seja o pensamento de todos vocês. E agora, né, falando sobre o Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa do Flamengo já acertar a segunda contratação para o meio da temporada, que se trata desse cara que vocês estão vendo aí na tela, Andrés Pereira, é isso mesmo, né? Um jogador assim que vem sendo analisado dentro da diretoria do Flamengo. O Flamengo quer outros nomes
mas assim, não será fácil, né, trazer. E o Andrés Pereira também tem um desejo de voltar para o Brasil, então assim, isso aí pode facilitar na negociação. Quem tá na Europa para vir aqui jogar no futebol sul-americano, né, que tem menos visibilidade do que a Europa, né, muitos jogadores não querem. Então, assim, vamos torcer para que o Andrés Pereira... Eu quero saber de vocês, seria um bom nome ver o Andrés Pereira com a camisa do Flamengo, né, no meio da temporada para ajudar o Mengão a disputar a Copa do Mundo, sim ou não? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!